Agora está Tá, chamada eu posso, eu estou trabalhando, mas eu consigo aqui. O pastor João. Obrigado, Senhor, meu Pai, muito obrigado por estar aqui reunidos perante o Senhor. Estamos felizes de o Senhor estar aqui, estamos felizes de o Senhor estar sempre conosco. E a gente vê, né, Pai, o Teu amor por nós, o Teu amor pela humanidade. A gente só sabe 10% desse amor. A gente vendo aqui outro profeta aqui nos Estados Unidos, quando o Senhor conversa, o amor que o Senhor tem para cada um é extraordinário, Senhor. Ajude-nos a pregar o Teu amor, ajude-nos a mostrar para o mundo quem o Senhor realmente é. E nisso o Senhor tem dado para nós habilidades de uma forma diferente, de acordo com o Teu propósito. Obrigado por ter trazido aqui para nós o nosso pastor, professor e amigo eterno, pastor Lucas, que fala dos Teus mistérios para nós de maneira tão eloquente como professor. Realmente uma grande bênção para todos nós. E no futuro o Senhor vai dar, o Espírito vai ajudar ele a descrever esses seus mistérios de forma tão maravilhosa, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando ele a dar a esse vaso, essa pérola tão preciosa em Tuas mãos, sendo usado pelo Senhor de forma tão magnífica, e que cada vez mais vai ficar extraordinariamente muito melhor no Teu Espírito agir, da boca dele criar os hologramas no espaço, eu vejo. Hoje a gente já faz isso. E que ele, com esse dom que o Senhor tem dado para ele, venha. E extraordinário, extraordinário. Obrigado por cada um de nós. E que a gente venha a conhecer o Teu amor. E de tantas formas, de tantas maneiras. Estamos pedindo isso, Senhor, que o Teu Espírito derrame agora sobre o pastor Lucas. E que ele venha falar dessa forma tão eloquente, eloquente, acho que essa palavra, de professor, os Teus mistérios magníficos que o Senhor tem, os mistérios do Senhor de ontem, de hoje e de amanhã, e de toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Então, que Tua mão agora, Pai, lhe pedimos, em nome de Jesus, esteja sobre a cabeça do pastor Lucas, a Tua mão direita sobre a cabeça do pastor Lucas, a mão esquerda sobre a cabeça da inglês. Que o Espírito esteja ao redor da casa dele, guiando ele, e aperfeiçoando ele, e a lês nesse presente enorme que o Senhor tem dado para ele. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter trazido para nós pastor Lucas e a Lês para a edificação nossa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, então, conduza ele agora em Teu Espírito, e da boca dele saia as Tuas palavras. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Então, irmãos, só para fechar o assunto da aula passada, né, porque às vezes a gente deixa uma coisa ou outra faltando, a gente tem que ter essa ideia, porque essa ideia de revelação que a gente tem, Deus dá a mesma revelação para 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. E se você não coloca a revelação assim a público, alguém vai colocar, né? Então, o que acontece? Eu achei um site de um lugar que chama, deixa eu ver o nome aqui, Skywatch TV, que eles têm as mesmas ideias que eu estou tendo aqui, que na verdade fui guiado por Deus, né, nessas ideias, né, muito parecidas, sobre que houve uma criação maligna, a tentativa de alguma coisa, entendeu? Que o inimigo fez, tá? É claro que eles vão até descrever de uma outra forma, com outros detalhes, mas eu como eu ainda tenho dificuldade, a minha filha ouve inglês e entende bem inglês. Eu só leio e interpreto depois que eu leio. Eu não falo, não sou fluente, nada. Estudei 4 anos de curso, mais mestrado, doutorado, com livro em inglês, mas não adquiri fluência, porque eu tenho um problema no ouvido,
Eu estourei os tímpanos quando era criança, eu não aprendi a ouvir bem as palavras, então eu não consigo falar. Eu não fiz prática de fala, de conversação em inglês o suficiente. O meu desejo era ser fluente no hebraico, ser fluente no inglês, mas só se Deus me der o dom de destravar aqui os tímpanos, fizer um milagre. Então, eu falo até alto por causa disso, porque tem uma baixa de uma frequência, de uma determinada intensidade. Se você falar baixo para mim, eu vou ouvir assim, ó. Eu vou explicar para você. Se você falar baixo, eu vou ouvir assim. Se você falar mais alto, aí eu distingo as palavras. Entendeu? Oi, Lucas, como você está? Está tudo bem aí, entendeu? Vai ter que falar mais alto. Então, é um problema entre intensidade e frequência. Com baixa intensidade, eu misturo as frequências. Né? Os tímpanos ficaram com esse problema, e então eu não sou fluente em inglês. Às vezes, numa palestra, eu fico bem atento para entender, e aí eu tenho que fazer aquela tradução simultânea com o cérebro, né? Você vai pensando como se fosse varrendo. Aquilo lá cansa mentalmente, não é que nem a minha filha assiste filme em inglês e ela ouve um áudio em inglês, dá risada lá das piadas em inglês. É bem diferente, né? E ela aprendeu tudo sozinha. Ela não foi para a escola. Aí eu fiz 4, 5 escolas de inglês e não dava certo por causa desse problema que eu tinha. Era garoto, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando começou esse problema, então não. Eu também, pastor, eu leio muito melhor do que eu falo ou escuto ou entendo, porque a gente não está praticando, a gente não está ouvindo. E outra, para escrever, quando foi para escrever o mestrado, o doutorado, essas coisas que tinha parte em inglês, eu usava o Google ou usava a tradução e tal, sempre também tinha tempo de arrumar as frases, né? A fala, se você falar errado, já saiu errado. Então, eu tenho esse problema. Então, esse site eu estou com 2 bons sites aqui de história bíblica, com a vertente do hiato, né, que a gente chama a vertente do hiato, é aquela de dizer que entre o verso 1 e o verso 2 tem uma história escondida. E realmente tem, está dentro da própria Bíblia, só que tem que buscar. Né, as profecias sobre Satanás, aquelas coisas todas, está ali dentro de uma história escondida. Então, eles estão explorando essa parte muito bem, eu tenho que assistir. Eu falei para minha filha, eu vou te dar o link, a gente assiste junto e você me explica, porque tem que ouvir, né? É uma palestra, né? Mas vamos lá. Então, significa que Deus está revelando essas coisas agora nos últimos tempos, para 2, 3 pessoas, né? Então, vamos lá. Então, nós temos uma cronologia aqui, que é a que os homens encontraram na arqueologia, fazendo as datações, né, pelos métodos que eles acreditam serem corretos. Eu tenho várias críticas sobre essas datas, sobre essa contagem de tempo. Eu acho até que ela é feita de uma maneira assim que todo mundo já cai naquela ortodoxia de tentar satisfazer o critério da evolução, então a pessoa nem investiga direito, ele encontra uma data, ele joga lá dentro de uma sequência que ele já tem, presumida, então eu não sei. Eu sou muito criterioso com esse negócio científico. Eu estava outro dia assistindo uma defesa de mestrado de teologia. O cara cometeu um monte de erros, sabe? E a banca aprovou ele. Aí eu falei, nossa, se eu estivesse aí ao vivo, eu ia falar assim, com licença, eu posso participar um pouco da crítica aqui? Eu sou fora. Eu já fiz isso em banco. Os caras não gostaram muito, não. Eles não gostaram muito, não. Eles querem já, tá tudo arrumado, né? Cartinha marcada, né? Para o cara ser aprovado, já tem uma vaga para professor para ele preencher, então é complicado. Então vamos lá. Então, aqui há 7 milhões de anos atrás, tem o Sahelanthropus xandensis. Eu tentei fazer a lista mais completa, tá? Há 6 milhões de anos atrás, tem o Ornithogenesis, né? 4,4 milhões de anos atrás, tem o Ardipithecus ramidus. Então, eles colocam numa sequência de evolução, e entende o tempo e o tipo humano, com mudanças de características ascendentes, né? Cada vez o que vem mais para próximo está mais perto do homem e mais longe do macaco, vamos dizer assim, tá? 2,8 milhões de anos, Australopithecus afarensis, Homo habilis. Eu vou já falar aqui, porque as datas aqui, para mim, são meio estranhas, né?
Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor. Aí ele já entra em Homo. Homo é que já está na capacidade de raciocínio e habilidade, né? Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo naledi, Homo rhodesiensis, que são nomes latinos, né? Homo neandertal e Homo sapiens. Aqui tem uma coisa estranha, porque eles têm um salto para chegar no Homo sapiens. Tem um salto, ele não colocou aqui o salto, porque fica muito tempo esses seres aí, hominídeos, tendo uma pequena evolução, e depois eles já começam com linguagem, já começam com alguma coisa escrita, coisas na caverna. Então eu vou colocar aqui também uma figura, para a gente ter uma ideia da cara desses bichos, tá? Então aqui tem alguns deles, não tem todos, tá? Só que eles não colocam a escala da altura. Por exemplo, esse Cro-Magnon aqui, ele é muito alto, mais alto que os demais. E eles não respeitam isso. Entendeu? Então tem certas desonestidades científicas no meio dessa história. Tá? Porque eles ajustaram o tamanhozinho aqui dos macaquinhos para ficar chegando no homem moderno, né? Como se a estatura não variasse. A estatura desse Cro-Magnon aqui é alta. Tem os Neandertais e os outros que são baixinhos, ou quase um pouco abaixo do homem moderno, mas tem uns que são altos, então é mistura de gigantes. Tá? Então falta honestidade. Olha, eu vejo, essa é a minha opinião, se quiserem me bater na universidade e jogar num calabouço que nem Jeremias, podem fazer. Eu vejo desonestidade na arqueologia, na antropologia, na sociedade científica, intelectual, né? Na biologia também. Deixa eu ver o que mais. Arqueologia, antropologia, biologia, paleontologia. Essas que tratam com datas e evolução. Pode falar. Então, pastor Lucas, então eu fico imaginando, né? Porque tem aquele problema do elo perdido, que eles dizem, que é um problema grave isso, né? Eles não achar as fósseis de transição. Isso tem uma dificuldade muito grande, né? Aqui é o seguinte, entre o macaco mais evoluído e o homem mais primitivo, tem um salto. Sim. Esse é um salto que eles não conseguem preencher. Né? É isso que é o buraco. Aí eu não sei, eles dizem que encontraram fósseis desses hominídeos, né? Mas eu não... teve alguns falsificados, tem muita história atrás disso. Eu lembro que eu li que tinha os caras... O homem de Pitidão foi falsificado, né? O homem de Pitidão foi E os caras encontraram um dente que ele achou que era de hominídeo, mas depois foi ver que o dente era de cavalo, entendeu? Então, eu vou aqui, compartilhar aqui, essa outra guia aqui, aqui vocês têm uma ideia da cara deles, né? Deixa eu diminuir aqui, porque no celular está saindo muito grande. Então, é complicado, sabe? A gente não quer acusar, né? É que nem uma briga de casal, né? Um cara chega assim, pede uma opinião sobre o casal, você só fala a palavra assim, é complicado. Você não quer tomar partido, você não quer ofender, você não quer julgar, então você fala, o brasileiro fala, é complicado. Pode falar, pastor João. Mas eu não entendi direito o que o senhor falou aí. O senhor está falando que a escala que eles fizeram é incorreta, é isso? O tamanho. Eles ajustaram aqui, deixa eu voltar aqui. Eles fizeram essa escadinha aqui, do macaquinho menor até o homem, como se eles tivessem mais ou menos o mesmo tamanho, e não é. Esse Cro-Magnon aqui, ele tem mais de 2 metros, ele tem 3 metros e alguma coisa, e um homem normal, quanto mais antigo os homens, mais baixinhos eram, né? Por exemplo, os romanos não eram tão altos quanto os americanos hoje. Os americanos estão de 1,80, 1,90, né? Os americanos normais, né? Os romanos tinham 1,60, 1,70, mesmo o soldado romano, entendeu? Para trás, os homens eram menores.
por causa das condições de vida, o homem cresceu, né, com os séculos. Mas então, considerando um homem normal de 1,70 m a 1,80 m, esse Cro-Magnon aqui tem 2 a 3 metros, 2,5 m a 3 metros. Então, ele está abaixado já. Ele está encolhido aqui, tá? Ele está encolhido. Então, é uma desonestidade esse gráfico aqui, tá? Ok? Entendeu, né? Então, tem uma herança nefilínica de gigante no meio da história que eles não querem que a gente perceba. Bom, aí eles têm os períodos, né? Plioceno, aí tem vários períodos evolutivos, tá? E aqui tem uma... eu tô sem compartilhar, deixa eu voltar aqui para a guia. Depois dessa lista, ele tem um texto aqui, eu deixei em amarelo porque esse texto não é meu, tá? Esse texto não é meu, só para vocês saberem. Ele vai explicando as idades e tal, as eras, tá? Ele vai explicando as eras, as idades e tal, e até chegar na história que a biologia divulga, né? Ok? Então, nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma crítica sobre isso por causa da palavra de Deus, porque eu creio na verdade, né? E Deus, é pelo caráter dele que nós avaliamos a história, né? Não é por prova científica, é pelo caráter de Deus, né? Então, tem outras coisas para falar aqui, mas eu acho que eu vou deixar essa página aberta, se qualquer coisa eu volto aqui. Deixa eu tirar algumas coisas daqui para eu não ficar atrapalhado, porque eu estou com muita coisa aberta. Aí tem os costumes, o que eles eram capazes de fazer, em que camadas eles são encontrados e coisas do tipo, né? Para justificar as camadas da evolução. Então, tem os sites criacionistas que já mostraram que essas camadas de evolução que estão no solo, na verdade, são soterramento da sedimentação do dilúvio, né? Que não são camadas evolutivas. Por que não são camadas evolutivas? Tem uma foto que tem as camadas, né, de 6 milhões de anos, não sei quantos milhões de anos, né? E aí tem uma árvore que está lá embaixo, e ela cresce e sai para fora do solo. Tem uma foto. Ué, se a camada lá embaixo tem 6 milhões de anos atrás, então faz 6 milhões de anos que a semente está lá. E a árvore é novinha. Entendeu? Como é que a semente dela aí, faz 6 milhões de anos que ela ficou guardada agora que ela resolveu crescer? Então tem umas contradições muito estranhas e ninguém conversa, é que nem falar mal de religião, né? As pessoas se ofendem, aí chama você, aí você é um negacionista ou qualquer coisa assim, você é um religioso obscurantista, você não é científico, e aí começa essas conversas bobas. Porque se vir para o meu lado, leva para um lado. Leva mesmo porque eu sei bater. E sei cortar também. Mas é que eu sou uma pessoa que, como diz, um manso é aquele que tem a capacidade de bater e fica quieto, né? Esse é o manso. E Moisés, ele tinha a capacidade de fazer coisas fortes. Ele ficava quieto. Pode falar, pastor. Não, se for ver, né, pastor Lucas, a base da matriz do engano é toda essa aí, ó. Tudo isso aí que o senhor está pondo aí, a questão, né, dos hominídeos, das camadas, isso aí é a base da matriz do engano, que todo mundo, né, se baseia nisso aí, né, todo ser humano... Sabe por quê? Terra, né? Porque esconde a queda de Satanás, porque a queda de Satanás é a materialização dos seres que começaram a manipular a matéria. Essa manipulação de seres na criação veio de Satanás. Nem o anjo lá no céu ficava preocupado em ficar manipulando seres para a criação, não, era cuidar. Adão foi colocado para cuidar, lavrar a terra e cuidar, não fazer misturas genéticas e tal. Adão não estava aprendendo genética no Jardim do Éden. Esse negócio de mexer com genética, alterar DNA, querer criar seres, e querer imitar Deus, né? É coisa do maligno. Bom,
Existe algumas mitologias, e agora eu vou contar mais ou menos aqui, só para fechar o assunto da primeira terra, que a gente chama de primeira terra, segunda terra, terceira terra, que nós vamos para a quarta terra. Para fechar o assunto da primeira terra, para poder a gente entrar no Gênesis, capítulo 1, verso 2, tá? Nós estamos aqui até entre o 1 e o 2. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, verso 2, né? Esse capítulo 1, verso 2, né? Então, o que acontece? Havia uma primeira terra, né, que tinha uma configuração totalmente favorável à vida, mas para que essa vida fosse eterna. Tá? Essa primeira terra, ela era material e imaterial ao mesmo tempo, ou espiritual, ou transcendente, ou metafísica. Não era só a matéria. Tá? É mais ou menos, eu digo mais ou menos porque Deus fez uma atualização do céu. O céu se atualizou depois da queda de Satanás, o céu está totalmente diferente do que era na época de Satanás. E o Senhor fala no próprio sonho da Eren, que até os postos que os anjos caídos ocupavam, foi ocupado por anjos melhores, mais aperfeiçoados. Isso também está no sonho da Eren. Jesus falando que Jesus superou muita coisa. Ele fala, eu superei muita coisa. Até ele, da natureza humana, quando ele saiu daqui, ele já superou um monte de coisa. Pelo poder que ele recebeu. E está superando, né? E vai continuar superando. Glória ao nome do Senhor. Todo o poder foi dado no céu e na terra para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, a primeira terra foi criada como uma configuração favorável para manter uma vida eterna. Algumas lendas ou mitologias contam que a atmosfera tinha cor vermelha, como essa mudança de polos magnéticos que está acontecendo, está todo mundo vendo, céu vermelho, tá? Que faz parte dessa transição. Então era céu vermelho pela manhã e céu azul à tarde, era o contrário de hoje. Hoje é céu azul pela manhã e céu vermelho à tarde. Isso é o que está escrito na mitologia, tá? A inclinação do seu eixo de rotação estava a 0 graus, estava apontado para polares. Então, para mostrar isso, eu vou partir para essa figura aqui. Eu consegui fazer, antes eu fiz uma bolinha, e aí eu consegui com a inteligência artificial que ela me fizesse uma terra, e eu fui inclinando a terra, eu pedi para ela inclinar para mim, mas ela não conseguia inclinar. Aí eu peguei e eu mesmo inclinei. Então, veja só, aqui está 0 graus do lado esquerdo, 0 graus, ela não tem inclinação nenhuma. Se ela não tem inclinação nenhuma, ela não tem as 4 estações, porque as 4 estações é formada por uma inclinação e por uma aproximação do Sol. Junta as duas situações, inclinação e aproximação, e divide essa elipse em 4 partes, que é verão, inverno, primavera, outono, né? Outono, primavera, verão, inverno, né? Essa sequência aí. Então, ela só tinha um vapor, né? Agora, tem uma outra situação que é possível que ela tenha tido, que é uma inclinação ao longo da trajetória, que é essa parte do meio. Certo? Então, se o povo ficava no norte e o monte da congregação era no norte, como está escrito na Isaías, então é possível que tenha sido essa primeira configuração à esquerda. Ou a configuração, essa do meio, né, é pouco provável, porque também daria dia e noite, né? Só que com um ângulo diferente do que nós temos agora. Ou então o eixo estaria apontado direto para o Sol, que aí só teria dia, não teria noite. Então, como no Gênesis, quando descreve houve tarde, manhã, quer dizer, uma época mais quente, uma hora mais fria, mas tudo claro. Então, eu chego a acreditar, ou as terras estavam todas no norte, e ela era totalmente inclinada para Polaris, que a Polaris está bem aqui em cima, tá, da Terra, ou ela estava apontada para o Sol diretamente, como ou do lado esquerdo, ou a possibilidade do lado direito. É o que eu entendo, pelo que está escrito na Bíblia, tá? Ok? Então, voltamos ao texto. Então,
inclinação do seu eixo está aproximadamente 0 graus da Polaris. A Polaris é aquela que está lá no norte, tá? É aquela estrela que tudo, a Terra gira e parece que o céu todo gira. Deixa eu colocar aqui um giro em torno da Polaris. Eu acho que dá para vocês ver também isso aqui. Praticamente isso é uma coisa interessante de ver, né? Giro em torno da Polaris. Está aqui. Ó, vou mostrar aqui. Ó, quando você olha para o norte, você vê todas as estrelas girando em torno da Polaris, porque a rotação é da Terra. Mas se você para uma câmera fotográfica apontando, acompanhando essa rotação da Terra, ela vai marcar esses riscos aqui, tá? Então, a Terra, o Polo Norte, estava totalmente aqui apontado pelo centro desse círculo, não estava inclinado um pouquinho. Porque se inclinar um pouquinho, como está aqui, ó, ela está no horizonte, mas ela teria que estar no zênite em cima da cabeça. Então, não teria outono, inverno, verão, só a estação de vapor, né, como está escrito em Gênesis. Tá? Só isso que teria. Uma estação de vapor. Deixa eu ver, tem mais alguma figura interessante? Acho que tá bom. A outra figura tem direitos autorais, se eu começar a mostrar aqui, eu vou pagar para a pessoa o direito de ver. Então tá. Então vamos voltar aqui ao texto. A mudança nesse ano foi ocasionada pela queda de Satanás. Então, quando houve a queda de Satanás, o planeta todo se desordenou, o sistema solar teve que se reorganizar, Deus teve que colocar o Sol e a Lua, e aí começou, porque a Lua representa a igreja, né? O Sol representa Jesus. Então, é o aparecimento da igreja para substituir anjos que desocuparam seu espaço lá no céu. Basicamente é isso, né? Se a gente entender. Essa primeira Terra existiu quando ainda não havia um sistema planetário da forma como conhecemos hoje. Então, na aula passada, nós vimos como que era o sistema planetário. Gente, aquilo lá não é exato, tá? É a possibilidade que a gente colocou dentro dos escritos mitológicos que foram pesquisados, tá? Até a interpretação, como eu não li diretamente as tabuletas sumérias, eu peguei a tradução do Zacarias Sitchin e a opinião de outros, eu fui compondo aquelas figuras que eu mesmo compus, né? Porque essas figuras eram feitas só desenhos, os ciclos. Eu desenhei os planetas, eu montei com os planetas, tá? Na aula passada. Para ilustrar. Tá? No livro do Zacarias Sitchin só tem os desenhos risquinhos, os bolinhas, mas eu compus com os planetas. Agora, é exatamente certo, eu não posso garantir, mas eu baseei nas informações que eu encontrei, que eu pesquisei, que foi dado. Se eu tivesse traduzindo as tabuletas sumérias, partindo da origem das informações, aí talvez eu tivesse encontrado alguma coisa um pouco diferente. Nas lendas sumérias, ela foi chamada de Tiamat. Ela não é chamada de Terra. A Terra, que é no Brasil, né, é Earth em inglês, né, e Eretz em hebraico, né. Até Eretz e Earth, em inglês, é muito parecido. Ela era chamada de Tiamat e era maior do que a Terra hoje. Por quê? Porque a Lua e a Terra estavam dentro. Então, você pensar também, uma linguagem espiritual, Adão e Eva eram um só. Deus teve que tirar Eva de dentro de Adão. Certo? Então, Deus teve que tirar a Lua de dentro da Terra para gerar a Terra e a Lua. Essa nova Terra, né? E após um cataclisma cósmico, gerou-se a Terra e a Lua e o cinturão de asteroides, né? Porque o cinturão de asteroides é o testemunho de que houve uma batalha celestial. E tem 2 cinturões. Se eles aconteceram na mesma época, eu não sei. Mas são os testemunhos de que um planeta explodiu e ficou fragmentos lá. Isso é um testemunho, tá? E, por sua vez, deu-se início a um relato contado em Gênesis, né? 1:2. Por quê? E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ali começa a nossa história. Entendeu? O primeiro versículo é a história eterna. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É a história eterna. É o aion de Deus, é lá na eternidade. Agora, o segundo versículo é o nosso tempo.
E a terra era sem forma e vazia, quer dizer, estava sem forma e vazia, tornou-se sem forma e vazia, houve alguma coisa que a deixou, e o estado dela se tornou aquele, e aí Deus começa a fazer a mudança. Então, nessa parte, Deus fala que a terra, as águas cobriam tudo, e Deus teve que tirar a terra do meio das águas, conforme fala em Pedro. Então, existe um artigo científico mostrando que o planeta Terra já foi todo um planeta água. Existe artigo científico projetando isso. Quando Deus tira a Terra do meio das águas, ele não divide em continentes, ele tem uma Pangeia, né? Então, vamos procurar a Pangeia aqui e já mostrar, porque aí a gente já vai... Eu ainda não estou com o dom celestial de exibir em 3D, tá? Eu gosto de algumas figuras, tem uma que mostra Jerusalém bem no centro, tá? Da Pangeia, eu até acho legal, mas vamos lá, vamos ser aqui, Pangeia. Deixa eu mostrar aqui a Pangeia. Então, a Pangeia era isso aqui, todos os continentes, a África, Brasil, era esse aqui, basicamente, tá? Deixa eu ver se eu tenho outro melhor aqui, vamos usar várias interpretações, né? Eu acho que aqui está melhor. Ok. Então, aí vocês têm uma ideia de como que era no começo. Então, Deus tinha levantado a terra das águas em um único continente. Aí, eles falam que a deriva dos continentes aconteceu há tantos milhões de anos atrás. Só que na Bíblia existe um versículo que mostra que a divisão dos continentes não foi há tantos milhões de anos atrás. Então, dinossauros não foi há tantos milhões de anos atrás. E, entendeu? Aí, então entra aquela questão das datas. E eu vamos ao versículo que mostra que não era bem assim. Deixa eu ver aqui. Bom, um versículo que mostra que a terra se inclinou. Vamos por partes, né? Como diz a minha filha. Então, o versículo que mostra que a terra se inclinou é o seguinte, 2 versos 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, o eixo estava apontado sem inclinação. A terra ela tem uma inclinação de 22,5 graus, ou 22,3 graus, né? Que forma o giro em torno do Sol e forma as estações, tá? Então, ela não tinha essa inclinação de 22. Gênesis capítulo 2, verso 6. Um vapor subia da terra e regava toda a terra. Agora, quando foi que ela inclinou? Na época do dilúvio. Noé saiu da arca, Gênesis 8, 22, e diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, se antes era um vapor, agora Deus está falando de quê? De 4 estações. Certo? Frio e calor, verão e inverno, sementeira e cega. Tá bom? Então, aqui nesse versículo, a terra já está inclinada. Então, a terra se inclinou no dilúvio. Agora, vamos mostrar, usando a Bíblia, que houve a repartição das nações. Tá? Gênesis, capítulo 10, verso 5 e capítulo 10, verso 32. Capítulo 10, verso 5 diz assim: por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. Tá? Então ainda não era o Nimrod lá com a confusão da torre de Babel, não, tá? Não era, não. Certo? Verso 32, 10, 32. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Então, segundo a palavra de Deus, e segundo a criação de Deus,
houveram 72 nações, por isso que são escolhidos 72 discípulos, 70 ou 72, conforme a contagem. Aí Satanás trouxe a semente maligna dele, que são aquelas 7 nações perversas que Deus manda destruir, que tem um DNA maligno, certo? Que faz toda a contaminação, porque eles são filhos de serpente, ou de anjos caídos, e pervertem a criação de Deus. E os animais impuros, que o homem não deve comer, também faz parte dessa infestação maligna feita por Satanás na criação. Então, quando Deus chama o seu povo para ser puro, significa separar-se geneticamente das nações que já tinham semente de Satanás e separar também os alimentos, né? Hoje, os alimentos são adulterados para tirar a nossa saúde, para a gente depender da farmacia, que é aquela bruxaria de toda hora você precisar de um remédio que gera uma outra doença, que gera um remédio que gera outra doença, que é o círculo vicioso da farmácia. Tá? Isso é fato. Só consultar o Dr. Laí Ribeiro que você fica sabendo muito bem disso. As 7 nações que eram perversas, que tinham DNA maligno, são Êxodo 23, 23, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, 1, aos heteus, 2, aos perizeus, 3, aos cananeus, 4, aos heveus, 5, aos jebuseus, 6, e eu os destruirei, e os girgazeus, que ficou faltando aqui na lista, mas em outro lugar aparece os girgazeus, tá? Então, essas 7 nações tinham DNA contaminado com a serpente. Aí, o que acontece? O povo se espalha, desobedece às leis, as 10 tribos se espalham pelo mundo, né? Alguns lá no livro de Esdras se contaminam com as mulheres etéias, que está aqui na lista, os heteus, tá? Que tem contaminação com a serpente. Eles têm que se separar, devolve as mulheres lá. Teve um que teve até filhos, né? No livro de Esdras tem, e teve gente que só devolveu a mulher, não teve filhos. Mas teve uma família que teve filhos. Então, o que acontece? Satanás, ele tem aqui no Brasil se chama laranja. Laranja é quando você quer passar na fronteira com alguma droga, você enche o cara de droga no estômago e ele atravessa o aeroporto até que a polícia federal, né, no Brasil chama Polícia Federal, nos Estados Unidos chama FBI, passa no raio-x e vê que o cara está cheio de saquinho dentro do estômago, engoliu saquinhos de cocaína. Aí o cara explode os saquinhos e morre no aeroporto. Por que morre de overdose, né? Ele tem que tomar um laxante quando ele chegar aqui e fazer os saquinhos aí, chamado de laranja. Então, esses povos eram laranjas de Satanás. E estavam separados geneticamente do povo de Adão, da raça adâmica. Só que, com a contaminação de Caim vai buscar esse povo. Por isso que há um mistério sobre quem é a mulher de Caim. Poderia ser uma das irmãs, das filhas de Adão, porque Abel casou com uma das suas irmãs. Mas o Caim só vai casar depois que ele foge. Parece que é alguma coisa assim, não me lembro direito. Depois eu consulto lá. Então, no livro de... meu nome... Flávio. Diz que Caim foi para a terra de Nod e lá ele encontrou sua mulher, né? Uma coisa assim ele foi. É uma coisa assim, depois eu olho lá. É só para eu não perder a sequência lógica, depois vocês me ajudem aí. Por favor, vamos... bereanos, tá? Fiquem de Bíblia aberta, por Espírito Santo me guiar, porque eu estou usando também um pouco da minha memória. Às vezes eu falo. A terra... Bom, o que eu queria falar não era isso. Então, veja só. Essa contaminação, ela aconteceu na época de Caim, e aí as gerações se perverteram daquela que saiu de Adão. Então é possível que Caim tenha casado com uma das filhas dessa geração de serpente que já estavam na terra.
Porque a Bíblia diz que havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens, os filhos de Deus entraram, os filhos dos homens. Mas por que já havia gigantes na terra? Porque todo o clima da terra favorecia o crescimento muito alto, com o campo magnético, era diferente, mais intenso, e a atmosfera era mais densa, tinha mais pressão, é a tal da câmara hiperbárica, que hoje se aumenta a pressão e se fecha cicatrizes, feridas, e tem médicos que fazem esse tratamento, não é oficial, porque a ciência não quer isso. É que nem a cura do câncer. Enquanto eles não tiverem controle sobre quem vai ser curado e quem não vai ser curado, eles não vendem a cura. Então, a câmara hiperbárica, ela é usada para cicatrização rápida. Até cachorro, eu conheci uma clínica lá em Brasília, que o veterinário colocava os cachorros lá em prazo de dias, o cachorro cicatrizava. Então, a Terra era uma câmara hiperbárica e um campo magnético mais intenso. O campo magnético fraco está fazendo todas essas explosões solares aí chegar aqui na Terra. Porque as explosões solares sempre aconteceram, mas nunca chegaram na Terra nessa intensidade, porque o campo magnético está mais fraco. Então, todo mundo crescia alto. Adão era gigante. Você só vai saber que Adão era gigante, não na Bíblia, mas no Alcorão. No judaísmo também. Então, havia gigantes na Terra e também depois. Quer dizer, todo mundo era gigante naquela época. Então, um Nefilim descendo e se tornando gigante, para nós é gigante, para quem escreve a Bíblia depois. Porque o povo já diminuiu de tamanho e diminuiu o tempo de vida. Porque quanto mais alto, também mais longevidade tinha. Então, o que acontece? Aí todo mundo pergunta, como é que uma mulher normal vai fazer sexo com um gigante, né? Como que consegue? Não, é porque estava todo mundo na mesma estatura. É gigante para nós. Porque a tradução gigante veio da Septuaginta. Tá? Pode falar, pastor João. Eu só queria mencionar aqui que nas escavações de Ron Wyatt, que ele viu a mulher de Noah tinha 15 pés, isso dá 4,5 metros. Isso. Ele achou no chão lá, escavou o esqueleto dela com ouro, etc, etc. Só queria mencionar aqui. 4,5 metros, ela tinha 15 feet. Ok, obrigado, pastor João. Então, gente, tem muita informação nessa situação toda. E aí, o que é que a gente pensa? Que a gente lê o versículo de uma forma muito simplista, sem prestar atenção de que realmente havia muita coisa escondida, né? E que foi, vamos dizer assim, colocado na Bíblia somente o mínimo necessário, né? Tá? Somente o mínimo necessário. E hoje nós, fazendo o estudo, né, como diz a palavra de Deus, que Deus esconde a sabedoria dos reis a encontrar, né? Então nós somos reis e sacerdotes, estamos encontrando essas coisas aí. Ok? Vamos voltar aqui para o texto. Assim, o Flávio Josefo, que eu ia falar, esqueci, ele menciona que Caim foi atrás dos caídos. E com certeza ele pegou mulher de uma geração dos caídos, por isso que as mulheres eram mais perversas, a geração se tornou perversa, então tem toda uma história por detrás. Tá bom? Então vamos lá. Então nós já explicamos a inclinação do eixo da Terra, explicando as diferentes raças, né? Explicamos que houve um sistema que não era o sistema solar atual, tá? Explicamos que teve uma Pangeia, que Deus tirou a terra do meio das águas, conforme está em Pedro, né? Agora vamos explicar algumas coisas aqui. Explicamos que só havia tardes e manhãs, né? Por causa da inclinação da Terra. Então, voltando aqui nessa figura, vamos lá. Veja só. Eu sou inclinado a achar que a figura da direita era o estado original da Terra e a figura da esquerda, essa é a primeira Terra.
Primeira terra, antes de Satanás cair, era a figura da direita. Quando Deus coloca Adão, que havia só um vapor, né, é a da esquerda. Então, veja só, preste bem atenção. Eu coloquei o lado norte do planeta Terra aqui na direção desse eixo girando aqui. Tá vendo que tem uma setinha curva? Esse é o Polo Norte. Aqui nessa do meio, o Polo Norte está apontado na direção da trajetória. E aqui o Polo Norte está apontado na direção do Sol. Então, veja só. Onde que aparece a estrela da alva, ou Vênus? Na Terra da esquerda, ela aparece no horizonte, que é a linha do Sol. Então, é preciso o Sol se esconder pelo giro da Terra para que a estrela da alva apareça no horizonte. Certo? Na Terra da esquerda, que é quase a nossa ainda. Ela já está um pouco inclinada, mas é quase a nossa. Na Terra da direita, o Sol e Vênus estão na mesma linha. Então, o Sol, se ele representar Jesus, Vênus representa o inimigo. Para ele iluminar a Terra, ele transporta a luz do Sol para a Terra e ele não aparece. Ele traz a luz, mas ele não aparece. É o Lúcifer, aquele que traz a luz, mas não aparece. Então, a glória do Sol ofusca a glória dele. Então, essa ideia aqui astronômica está dizendo o quê? Que Satanás estava entre a Terra e o céu, ou entre o Sol e a Terra. Então, ele coletava os louvores, vamos dizer assim, na linguagem astronômica. Então, ele quis colocar o seu trono do lado do norte, que está aqui. O lado do norte está nessa linha aqui. Para que ele ocupasse o trono de Deus. Tem algumas escolas místicas que diz que Satanás foi morar na orla do Sol, na cromosfera do Sol. Ó. Eu não me lembro como é que é o nome dessa camada externa. E daí gerou-se o mitraísmo, a adoração do Sol. Isso são umas escolas místicas que falam isso. Tá? Então, com a queda de Satanás, o que acontece? A Terra, ela sai da posição da direita, que vocês estão aí, e vai para a posição da esquerda, ou seja, o eixo faz isso, apontado para o Sol, faz isso. Quando ele faz isso, o Sol continua sendo a estrela principal. Porém, aparece dia e noite, quer dizer, aparece luz e trevas. E a estrela da alva, que estava na linha do horizonte, só vai aparecer às 6 da tarde. Ela estava lá, mas não, ela poderia ser vista, né, se alguém tivesse uma sensibilidade muito grande para olhar e ver ela entre a Terra e o Sol, olhando para cima no Polo Norte. E a Terra girava aqui, ó, do lado da direita. Vocês estão vendo o cursorzinho mexendo lá para tentar mostrar o giro aqui? Então, quem morava lá no norte olhava para cima, para a sua cabeça, que é o zênite está aqui, ó, nessa direção. Zênite é o topo da cabeça. Via o Sol e via a estrela da alva aqui. Então só havia dia ali, né? No Polo Norte, né? Digamos assim. Quando o Sol estivesse ali, né? Toda a Terra estava aqui. Toda a Terra estava aqui. Toda a Terra estava aqui. Não havia trevas, porque do lado das trevas era só o mar. Então, o mar e abismos se tornam a mesma palavra. Por quê? Porque a Terra é uma placa única aqui na frente do Sol, do lado da direita.
Se a Terra era uma placa única na A frente... Pangeia estava ali, a Pangeia, né? A Pangeia, isso, desculpa, pastor, a Pangeia, eu usei a palavra, não, quer dizer, mencionei a palavra e não usei. A Pangeia estava aqui, então todo mundo tinha luz direto, certo? Não havia trevas, porque a treva estava lá no abismo, no mar. Ninguém ia lá no mar. Aí, os seres que habitavam de frente para o sol eram seres de luz, porque suportavam a luz do sol, né? Então, eles eram seres transcendentes entre matéria e espírito, então podiam habitar, eram seres luminosos. Quando Satanás cai, alguns desses seres perdem a luz, certo? Se materializam e a Terra se inclina para a posição da esquerda. Aparece o dia e a noite, né? Porque no Polo Norte é 6 meses dia e 6 meses noite. Então mostra as trevas e a luz, ou a luz e as trevas, que antes não aparecia. O mar é confundido com o abismo, que é o lugar escuro, porque entre a Terra e o Sol também está escuro. Então, você pode pensar que o abismo é a escuridão entre os planetas ou a escuridão que estava nas águas. Porque as águas estavam todas ajuntadas e a Terra também estava toda ajuntada. Aí, Adão vivia nessa terra da esquerda, Satanás vivia nessa terra da direita. Ele cai e cai aqui para a terra da esquerda. Aí ocorre a contaminação da raça humana com os filhos da serpente. Né? Filhos da serpente, anjos caídos e tal, e tem que ter o dilúvio. Quando ocorre o dilúvio, a Terra se inclina 22 graus, que eu não coloquei aqui, ó, mas teria essa inclinação 22 graus, e estamos no mundo nosso da era atual. Essa possibilidade do meio aqui eu só coloquei como possibilidade por causa que são as 3 possíveis. Então eu tinha que trabalhar com todas as possibilidades, tá bom? Vamos lá. De qualquer forma, a estrela da alva, que é Vênus, estava no zênite. Quando você olhava, em cima da sua cabeça, você via o Sol e a estrela da alva junto. Só que ela não tinha glória, ela estava entre o Sol e a Terra. Essa estrela não se contentou com sua posição privilegiada de estar no topo dos céus e quis ser Deus. Para isso, se arregimentou 1/3 das estrelas contra o Criador, a saber que esse iria criar um ser chamado homem, que superaria a sua grandeza e que seria a imagem e semelhança do Criador. Então, quando ele soube desse projeto aqui de Deus, houve uma batalha nos céus, Miguel e seus anjos batalharam e ele foi expulso dos céus. Ele foi expulso do 3º céu para o 2º. E agora ele está descendo para o 1º. Que ele está aqui na região celestial do 1º, porque Gabriel já falou lá no Sonho da Vida que ele está aqui, em cima das nuvens. E aí agora vai cair para a terra, e depois vai cair para o abismo. Tá? São 4 quedas. Prestem atenção. Então veja só com isso. Quando ele disse que queria ser igual a Deus, possivelmente, ele invadiu a sala do trono. Porque o sacrifício do cordeiro é levar o sangue até o trono de Deus e aspergir o trono, para purificar o trono, que é a arca da aliança. Então, Satanás invadiu a sala do trono. Ninguém pode entrar na sala do trono. É como o rei Assuero lá, né? A Esther não podia entrar, só se apontasse o cetro. Então Deus o expulsou, porque ele quis ser igual a Deus. Quando ele invade a sala do trono, o que é ver a face de Deus? Ver a face de Deus, isso é minha interpretação agora, tá? Já estou fazendo os cortes para vocês não falarem, não, isso é heresia, isso aí eu não sei. Né? Se eu tiver errado, eu mudo, Deus não vai me condenar, eu aceito estar errado também. Ele viu o plano de Deus. Antecipadamente, o que tem olhar a face de Deus é olhar a eternidade, é olhar tudo junto. Só Jesus vê o começo e o fim ao mesmo tempo. Só que ele captou alguma coisa. Porque ele era anjo, querubim, perfeito e tal. E aí ele quis fazer comércio com essas informações. Quando ele quis fazer comércio, ele começou a criar uma situação alternativa
a ordem que o céu tinha. E por isso ele foi expulso e veio para a terra trazer essa nova ordem. Como ele está sempre querendo, desde a época do Império Romano, se fala de uma nova ordem mundial. Entendeu? Desde a Babilônia se fala de uma nova ordem mundial. Onde Satanás é o cara da nova ordem mundial. Tá? Não pense que é Jesus, não. Porque até nas profecias do Albert Pike, fala isso. As cartas de Albert Pike falam isso. Trazer o satanismo para todo mundo adorar Satanás. É o que está acontecendo hoje. Então, ele deve ter visto os fragmentos da nossa história. E é por isso que ele tenta nos achar ao longo da história, nos tentar, nos destruir, perseguir o povo de Deus, tentar impedir de Jesus nascer, perseguir as gerações, tentar impedir o homem de se permanecer na presença de Deus. Começou lá com Adão, oferecer o fruto do bem e do mal. Ele percebeu que a partida dele tinha que ser lá do Éden, que foi ali que Deus botou o homem a primeira vez. Ele já tinha estado por lá, né, como rei e sacerdote, mas agora ele estava aprisionado dentro da árvore. Isso está no sonho da Eve. Aí ele começa o plano dele, porque ele antecipou aquilo que Deus tinha na história para criar o seu reino alternativo. E aí nós entramos na história da Guerra Celestial. Por isso que esse curso se chama Guerra Celestial, para contar toda a nossa história desde o começo, que nós já nascemos nessa guerra. Aqui na Terra, lá no céu não. Quando Deus nos criou, era perfeito. No pensamento de Deus, nós somos perfeitos, conforme o pastor João sempre falou. Deus não nos imaginou e não nos projetou para cairmos. Embora tenha dado o livre-arbítrio para cada um de nós, mas ele não nos imaginou e não nos projetou para cairmos, porque nós somos fruto do coração de Deus, da mente de Deus e do coração de Deus antes do mundo existir, que são os escolhidos. Essa é a palavra escolhido, não é? Predestinou para a glória. É apontar uma seta numa direção, no que significa que aquela direção vai ser seguida. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar, mas ele vai te dar todas as chances possíveis e necessárias de você alcançar essa estatura do varão perfeito que Paulo fala em Efésios. A Assembleia Universal dos Primogênitos, que são semelhantes a Jesus. Jesus é o principal dos primogênitos. Espíritos aperfeiçoados, essa é a vocação celeste que Paulo fala lá em Filipenses. Rumo para o alvo da soberana vocação. Entende? Por quê? Porque esse plano de Deus, assim como Jesus, era um segredo antes de tudo isso acontecer. E Deus só trouxe para a história depois que aconteceu, porque Deus sabia que ia acontecer. Então Deus segurou a carta na mão, a gente diz, né? E só revelou no tempo certo, na plenitude dos tempos, como fala Paulo, que Jesus foi revelado na plenitude dos tempos, e nós somos revelados na plenitude dos tempos, os 144 mil revelados na plenitude dos tempos. Entende? Por causa dessa invasão da sala do trono de Satanás. Só que, agora, com o decorrer da história, Satanás perdeu as prerrogativas dele, está aqui nos ares, vai se manifestar no anticristo, porque é o último recurso dele, usar a tecnologia que ele perdeu, a capacidade espiritual dele de viajar aí, né, pelas atmosferas, como na época de Jó. Agora ele está aqui embaixo, precisa de câmeras, precisa de monitoramento contínuo da raça humana, para manter os registros dele, a influência dele. Então, vai ser o governo do anticristo. Aí, Deus vai tirar dos abismos os anjos caídos e fazer a consumação do julgamento. Porque o príncipe desse mundo está julgado, não é? Mas no livro de Enoque fala que os anjos caídos ainda não estão julgados, que nós julgaremos os anjos. Então, Deus dá chances para Satanás e até para os anjos caídos. Então, eles vão ter essa segunda chance. Como é que eles vão se sair?
Então, como que vai ser essa batalha celestial? Será que alguns anjos vão retroceder? Gente, para com isso aí, vamos voltar para trás, vamos pedir reconciliação com Deus. Porque na época de Enoque escreveu um édito que eles pediram de arrependimento, mas não podia ser aceito. E o pastor Célio fala por que não podia ser aceito, porque Jesus não tinha vindo com o sacrifício da cruz. Então eles tinham que padecer a penitência que lhe foi dada até esse tempo. E o Senhor falou no sonho da Vicky, ou no sonho da Eri, que Deus vai surpreender até os anjos dele. Até os anjos de Deus vão ficar surpresos com a glória que Deus tem preparado para esses tempos de reconciliação dos céus e da terra. Está entendendo a grandeza da situação? A grandeza dessa glória final de Jesus? Por que Satanás está tão irado? Porque ele corre o risco de ficar sozinho. Porque ele foi julgado. E os outros? E eles estão tudo aqui ouvindo aqui nos ares, né? Sabe Deus que algum que possa aproveitar essa palavra que Deus está usando aqui pelo Espírito Santo para revelar, e os anjos de Deus aí vão ficar surpreendidos. A gente não sabe. Eu não posso dar um juízo temerário de uma pessoa que não foi julgada. O único que está escrito que foi julgado foi o que Jesus falou, o príncipe desse mundo foi julgado. Mas Paulo fala que nós enganamos os anjos, então os anjos não foram julgados. Então eles estão sendo liberados de onde eles estavam em tormento até agora. E o que eles aprenderam nesse tormento? Eu não sei. Eles que têm que me dizer, não eu. Eles têm que dizer para Deus, né? Não para mim, né? Eu não sou nada. Entende? Então a gente não sabe o final da história ainda. Bem o final mesmo, a gente não sabe. No livro de Enoque fala que os anjos que seguiram Satanás vão cobrar de Satanás as promessas que ele fez para eles. Por que ele não conseguiu cumprir? Entendeu? Então tem coisa aí. Tá? Depois que é julgado, né? Não vai para a segunda instância, aquele negócio todo, e entra o STF lá e anula tudo, não. Não é bem assim, não, tá? Que aí vai ter só o trono branco lá no final, né? Aí Deus sabe o que é que vai ser lá. Mas aqui no Brasil é diferente. Tá certo? Então essa estrela, vamos voltar aqui. Tá? Para isso, ele regimentou um terço das estrelas contra o Criador, para criar um ser chamado homem e tal. Ele ficou com inveja, e Miguel teve essa batalha lá, que agora essa batalha se consuma em milhares de anos, mas para os anjos, Uriel falou para ele que para eles são alguns dias, algumas semanas, ou alguns meses no máximo lá, né? E para nós aqui foram milhares de anos. Logo depois, por alguma razão espiritual, houve um cataclismo em toda a Terra, depois dessa queda, né? Foi o que eu contei, né? A Terra se escureceu, ela se inclinou, ela foi inundada por águas, né? E a Terra era sem forma e vazia, entra essa história aqui. Havia trevas sobre a face do abismo, então vamos voltar lá na figurinha, olha aqui. Ó, ela estava nessa posição, não tinha trevas, direto para o sol dia e noite, sem se pôr. Aí ela vira para a esquerda, certo? Aí ela começa a ter problemas de dia e de noite. Primeiro tem uma inundação, né? Que cobre a terra. Depois Deus tira a terra e separa lá. Separa as águas da terra. E veja que os anjos caídos gostam muito das águas. Por causa das águas primordiais. Quando eles caem no caos, que é esse mundo aqui, que é esse estado que houve, quando eles caem no caos, eles emergem das águas, segundo a lenda grega. Então tem sempre alguma coisa das águas. Vocês viram que esses orbes aí estavam saindo das águas, lá de Nova Jersey. Tá? E aí ela aparece, a estrela da alva sai do zênite e aparece no horizonte. Perdeu o seu lugar de glória. Tá bom? Eu repeti o texto, né? Repeti. Então vamos lá.
Toda a Terra estava concentrada num único continente chamado Pangeia, localizado no norte, de tal forma que não havia noite, mas apenas tarde e manhã, no princípio, né? Ela estava a 90 graus do seu equador, não havia noite, mas apenas tarde e manhã. De qualquer forma, a estrela da alva, nessa época, estava no zênite. A estrela não se contentou com sua posição privilegiada, está nos céus, para isso arregimentou. Bom, isso aqui eu repeti o texto 2 vezes, depois eu corrijo. Tá? Então, como é que era esse povo que vivia aqui antes de Satanás cair? Um povo transcendente. Um povo metafísico, vamos dizer assim, entre a matéria e o espírito. Era uma civilização quase angelical, entre humano e anjo. Tinha um pouco de luz, né? Como na primeira terra não havia água, ou a água estava toda separada, eles tinham um aspecto luminoso, podiam conviver diretamente com a luz do sol, sem se torrar, né? Porque depois que esse corpo corrompido aqui que se torna, né? A gente vai viver na luz de Deus, lá no céu, que é muito maior que a do sol. E nós não vamos torrar. Por isso que é o corpo glorificado. Lembre-se disso. Vamos dizer aí que ele tinha 98% de luz e 2% de água, né? Porque a água sempre teve com Deus, né? Desde o princípio. A água, a luz, representa a palavra e o espírito. Ele se localizava no norte, onde um continente chamado Pangeia. Deus tinha estabelecido ciclos de 7.000 anos, que 7 vezes 7 dá 49.000 anos. Você pode pegar as datas antigas aí e ver que alguns eventos ocorreram com uma sequência desse tipo. O sacerdote dessa era, antes de cair, era Satanás, tinha pedras que representavam o seu sacerdócio. Tá? Contudo, ele se corrompeu, não podia mais se apresentar na presença de Deus, caiu para o segundo céu, começou a se materializar aqui na Terra, formou os primeiros reinos da Terra, né? Aí até chegar no Éden, quando Jesus deixa ele lá na árvore, né? E coloca Adão lá e diz, não coma dessa árvore, você vai morrer. Lá no livro de Enoque diz assim, ó, vós éreis espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna, mas desde o princípio foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Então, essa é a maneira como os anjos viviam. Tá? Sendo espirituais, os anjos não precisavam dos ingredientes da terra para sobreviver. Nessa época, o universo era inóspito para a vida orgânica, não era para a vida espiritual. O espaço sideral e a Terra constituíam um ambiente de anjos, capazes de se locomover a altíssimas velocidades. É o que a gente sabe dos anjos, né? Grandes distâncias em pouco tempo devido aos seus corpos celestiais e à sua vida espiritual. Certamente eles poderiam se materializar quando fosse necessário, mas sua vida não estava presa às formas materiais, por isso que eles podiam mudar de forma. Assim, eles poderiam cuidar dos ofícios dados por Deus, pelo Pai, né? Uma vez criados livres, a liberdade que possuíam trazia consigo também a liberdade de desobedecer às ordens divinas. Eles podiam desobedecer. Foi o que aconteceu. Assim como os animais trazem instintivamente seus hábitos, os anjos intuitivamente, não instintivamente, os animais têm instinto, os anjos tinham intuição. Inteligiam, raciocinavam, né, pensavam e adquiriam conhecimento sobre o universo. E por meio desse conhecimento, eles executavam as funções que eram atribuídas a eles. Eles não tinham uma ideia clara da sua própria origem. Os seus intelectos foram despertados no momento da sua criação. Então, eles eram criados e o intelecto deles já vivia ali, naquele momento. E não antes disso. E por essa razão, eles viviam como se tivessem sido autocriados. Eles não sabiam a origem deles. Então, parecia que eles sempre existiram, que eles foram autocriados, mas não eram. Eles eram criados por Deus. Né? Ou resultantes de um processo superior que não alcançava o entendimento. Eles não sabiam muito bem como que eles tinham sido criados, né? Eles só sabiam que eles eram criados por Deus e que tinham que servir a Deus e tal, e assim por diante. Aí lá no Egito, tem, nas paredes do labirinto, abaixo das pirâmides, tem o início de uma civilização, isso aqui já é uma arqueologia, tá? Que data que a civilização egípcia, ela tem 35.712 anos, antes de Jesus.
Então, como Jesus falou para Eren que Satanás caiu no Egito, então é possível que Satanás tenha caído há 35.712 anos atrás. Tá? Aí aqui eu coloquei de novo as figurinhas, que era como que eu tinha feito originalmente, né? Aquela figurinha lá. Essa daqui, ó. Tá muito melhor, né? Aí eu tinha feito essa daqui, que é o texto anterior, tá? Ok? Então, irmãos, essa é a aula de hoje. Concluindo esse assunto, aí eu vou deixar as coisas para a semana que vem, para a aula que vem. Vamos ver aqui o que tem para frente. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, porque eu botei um tamanho muito grande. 110%, ainda dá para diminuir aqui. 100%. Amém? Quem quer orar, quem quer agradecer, aí nós vamos entrar no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, aí vamos entrar no Gênesis. E aí nós já vamos entrar na nossa história normal. Pode falar. Os híbridos e assim por diante. Amém, pastor Lucas. Então, né, falando dos anjos, né, realmente, né, eu acredito porque, né, claro, isso aí isso entra na especulação, mas, né, agora o que a gente, eu acredito que realmente exista algum tipo de mecânica de redenção dos anjos, né? Agora, eu acredito que seja uma coisa muito mais complexa, demorada e difícil, né? Isso. Do que a nossa. Mas eu acredito que exista, né? Uhum. Como diz aí que parece que até os anjos quiseram a intercessão de Enoque, né? Muitos aí, né? E etc. E o pastor Célio, ele diz o seguinte, que não foi possível Enoque levar qualquer intercessão, porque um homem não poderia interceder pelos anjos. Mas Jesus poderia. Sim. Então, como Jesus apareceu 2000 anos depois, eles tinham que sofrer uma penitência pelo seu pecado durante 2000 anos. E aí, conforme... Porque o prisioneiro, quando ele vai a julgamento, ele tem dois estágios, que é aquele aprisionamento até o julgamento e o aprisionamento de condenação. Sim. Quando o ladrão é pego em flagrante, ele é aprisionado pelo flagrante e não pela condenação. Aí depois ele é posto em julgamento. Se ele for absolvido, ele não mais cumpre a pena. Uhum. E se ele for condenado, aí ele é aprisionado por condenação. Então, esses dois estágios existem na lei humana e existem na lei divina. Sim. Eu acredito que é possível. Se vocês não concordar, gente, pode falar, eu não tenho medo de heresia, não. Eu busco a verdade, eu abandono ela na hora que eu ver que a coisa é mais certa. Igual fez o pastor João. Antes eu tinha um critério para servir a Deus, mas que eu descobri que satisfazer o coração de Deus era melhor do que qualquer coisa, eu abandonei o meu critério justo de justiça própria. Porque diz que tem muitos anjos entristecidos não poder mais ir lá na presença de Deus, né? Agora, eu não posso dar um juízo temerário e dizer, não, acabou, eu não posso. Mas eu também não posso dizer, está liberado, não posso fazer nenhum dos dois. Eu acho que deva ser uma coisa bem difícil, bem complicada para um anjo conseguir, assim, né? Eu não sei o que eles teriam que fazer, eu não faço ideia, não quero criar nenhum outro. Como seria essa redenção, esse redimir-se, né? Como seria? Né? Eu não quero criar doutrina, não estou pregando nenhuma doutrina, não estou fundando nenhuma igreja, por favor. Quando eu pego a minha vida, que é pessoal, e eu conto um testemunho, olha, eu estou fazendo assim, eu estou plantando batata aqui no meu quintal. Eu não quero dizer que todo mundo tem que plantar batata. É uma coisa que eu escolhi fazer, plantar batata. Então, tem coisas que são específicas para a minha vida. E eu não faço isso uma doutrina na igreja. Tem outras coisas que eu falo assim, essa é uma especulação de uma interpretação que eu também não vou fazer doutrina. Eu não vou fazer a doutrina da igreja da reconciliação dos anjos caídos. Eu não vou botar uma placa, Igreja da Reconciliação LGBT, Igreja da Reconciliação Anjos Caídos. Não vou fazer isso, gente, eu estou na palavra, eu continuo na palavra. Só que a liberdade do meu conhecimento me dá o direito de ler a Bíblia, e uma hora que Deus quiser revelar, ele confirma. Se ele não quiser revelar, ele apaga e fala, Lucas, era tudo bobagem, pede perdão para os irmãos aí, porque você tomou o tempo deles. Só isso. E outra coisa, pastor Lucas, também que eu queria falar é a questão do, né, que é do Nibiru lá, do Gil Broussard, que até o pastor João tem muita coisa sobre isso, né, do Nibiru ter passado por aqui e ter causado dilúvio e ter
inclinados os planetas, né? Uhum. Por exemplo, diz que Netuno, ele tá deitado, ele gira deitado. Cada órbita de cada um, eles têm umas órbitas muito loucas. E de repente o Nibiru passou e também pode ter entortado tudo, né? Etc. Exatamente. Mas é isso aí, pastor Lucas. Glória a Deus. Bom, quem quer falar mais, pode falar à vontade. Aqui nós estamos livres para conversar. Gente, a igreja normal, ela não discutia assuntos, porque ela chamava de herege, crucificava. Na outra semana estava o irmão crucificado lá, não via mais na igreja, ninguém saudava ele mais com a paz do Senhor Jesus. Porque é uma igreja que era comandada por homem, ninguém podia pensar, ninguém podia ler a Bíblia e conversar sobre outros assuntos, né? É uma igreja engessada. Aqui é o seguinte, eu posso falar qualquer coisa, mas se eu estiver errado, o Espírito Santo me corrige, pronto, eu mudo de ideia na outra semana e peço perdão para todo mundo. Porque a ideia aqui é a gente ser livre para pensar, né? E discutir ideias, porque senão a gente fica essa igreja que não conversa, que não discute. E se a gente não discute, como é que a gente vai resolver os nossos próprios problemas? Se surgir causas difíceis aqui, como é que a gente vai resolver? Se a gente não conversa nem os assuntos normais da Bíblia, vai discutir os anormais? O irmão traiu a mulher 5 vezes, não foi só uma. Como é que você vai discutir um assunto se nem os normais da Bíblia você não discute? Então, eu vejo essa liberdade. Desculpe se vocês não concordam, podem discordar à vontade. Mas eu acho assim, a igreja tem que conversar qualquer assunto, gente, qualquer assunto. Agora, ela não vai fazer disso uma doutrina, um pastor não vai fazer disso uma doutrina, não vai influenciar os outros. É um assunto. É como uma conversa quando você senta na porta da sua casa, olhando para as estrelas, tomando café, ou pega um chimarrão e fica lá, botando um copinho e batendo papo. É uma conversa, né? Pode ser proveitosa, pode não ser. Amanhã é outro assunto, tá bom? Pode falar. Amém, amém, glória a Deus. Não, a gente tem que ter liberdade para discutir todos os assuntos mesmo. Eu acho que a igreja tem que discutir, porque a igreja, ela é a co-governante da terra. Isso, ela tem essa autoridade, exatamente. Um governante, ele não pode se isentar dos assuntos que vêm a pleito, não pode. Eu sou um governante, mas eu não discuto divórcio. Eu sou um governante, mas eu não discuto dinheiro. Ué, que governante é esse? Então, nós estamos aqui para governar com Jesus, para ter um ministério de reis e sacerdote. Então, qualquer assunto a gente tem que saber tratar. Agora, tem que tratar com sabedoria, com temor, né, com obediência à palavra e com a unção do Espírito Santo para não cair em maldade. E é isso, pastor Lucas, ninguém está fazendo doutrina, a gente só está discutindo, ninguém está fazendo doutrina também, né? Ninguém está mandando ninguém seguir essa ordem aqui e falar, só vai pertencer à igreja quem fizer esse ritual. Não falando nada disso. Né? É uma conversa. Exatamente. É uma conversa em família, quando às vezes isso. Família, a pessoa conversa, mas a família não vai mudar o ritmo da vida dela porque um parente lá bateu o carro, é só conversa, é um assunto. Bom? Mas amém. Por mim, o pastor João ora de novo aí para encerrar. Quem quiser orar, está livre para orar. Agradecer. Eu tô aqui no trabalho ainda, tá bom. O senhor quer que eu ore de novo, é isso? Não, fica à vontade, aqui é livre, mas se quiser eu oro também. Né? Eu não gosto de ir lá botar a mesa e deu uma folga e ainda enxugar os pratos. Estou no trabalho, estou esperando. O cara entrou agora. Não uma pergunta bem rápida aqui. O senhor tocou no assunto das igrejas no Brasil, que eles não conversam. Isso tudo é novo para mim, eles não conversam. Não, aqui se você sair fora da Bíblia, uma conversa, é só na escola dominical e olha lá se o professor for tolerante. Porque se o professor não for tolerante, já taxa você de herege, você já fica, olha meio de olho atravessado para você fica constrangido, não pode conversar com o professor, não pode discutir certos assuntos e é prevenido dentro da igreja de que aquele irmão é perigoso. Porque ele traz assuntos não bíblicos. E às vezes não é nada disso, às vezes é uma maneira dele enxergar as coisas e ele quer saber, porque se você não disser contar uma dúvida sua, como é que você vai sanar ela se ninguém fica sabendo que você tem aquela dúvida? Então, às vezes as pessoas perguntam coisas, e aí, era assim ou era assado? Mas se a pessoa, aqui é um positivismo. O que é um positivismo? Positivismo, ser positivo não é problema.
O problema é ser positivista. O que é o positivista? É aquele que tem que aceitar as coisas só se for pronta e preparada já para comer. Ninguém cozinha nada, ninguém prepara comida nenhuma, é tudo pronto, é prato pronto, prato feito. É o positivista. Então, a igreja brasileira, ela tem essa influência positivista. É por isso que um pastor chega e prega uma doutrina da prosperidade, ninguém questiona. Porque foi tão positivizado que quando ele traz uma doutrina que ele consegue maioria na igreja, ele implanta. Está todo mundo com dívida, está todo mundo querendo pagar suas contas, ele traz a doutrina de que tem que ter essa prosperidade, 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 esquece o reino dos céus, e as pessoas caem nisso, por causa disso. Porque se fosse livre para perguntar e para questionar, e falar assim, não, espera um pouco, e o reino dos céus, como é que fica? Então, parece que as igrejas aqui são mais liberais nesse sentido, então. Eu acho que é, pastor, eu não conheço os Estados Unidos, eu acho que é. Mas eu já vi também, pelo menos em filmes, muitas igrejas americanas, muito assim, ó, caixotinho. Ah, sim, eu tenho que falar que é as que eu conheço, né? Tem milhares e milhares. As que eu conheço. Tem muita igreja caixotinho também. Pelo menos que eu conheço nos filmes, né? Que não discute mais nada. Aqueles cultos, né, que levaram todo mundo lá para Guiana, matou os membros todinho lá, né? Tem sim. Todo tipo. O cara, ninguém podia perguntar nada ali, fora da caixinha também, porque o cara ia desconfiar que o cara tinha má intenção. Tem razão. Porque, gente, a melhor maneira de você fazer uma pessoa perder o equilíbrio é fazer uma pergunta. Melhor maneira. Pergunta para um professor um assunto que ele não se preparou, ele perde o equilíbrio na hora. Então, uma pessoa que tem má intenção, uma boa pergunta, quebra ele. Mas tem que ser uma boa pergunta. Tá bom? Vamos orar. Quem quiser orar, senão eu oro. Não tem problema nenhum. Eu oro de novo, se eu quiser. Tem problema. Pode orar. Eu passo minha vez. Pode ser o pastor Lucas ou o pastor João aí, né? Hoje o pastor João não está querendo ser mais orador mal, não. Mas, não, é só por hoje, só para dar oportunidade. A gente fala muito, a gente fala e tudo, né? Daí... Não, mas tá bom aqui. Quanto mais. Gente que vai assistir os vídeos depois vai gostar dessas duplicação, porque não é uma pessoa só falando, tem um outro que tem um ponto de vista, acrescenta uma coisa ou outra. A aula fica rica para quem vai ouvir isso depois. Tá bom, então. Eu oro, então. Pode orar. Se o senhor quiser. Pode orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter estado aqui em tua cadeira, aqui nos ouvindo, fluindo em nossos corações. E a gente nunca deixa de imaginar os seus mistérios, né, Pai? Ter falado aqui, o pastor Lucas ter falado as coisas do início, né, Pai, dos anjos caídos, do Lúcifer, essas coisas tudo aí. Vai ser muito lindo mesmo quando essas aulas do pastor Lucas forem feitas. Né, Pai, quando o Senhor brotar e a gente vai poder ver, visualizar isso acontecendo, né, em tempo real. Enquanto ele fala, a gente vê na tela, no céu, né, Pai, um holograma mostrando Lúcifer enganando os anjos. A gente vai ver em tempo real, né, Pai, como o Senhor já mostrou para mim, em tempo real de Enoque, mostrou em tempo real de Abraão. Ela viu Adão e Eva andando no jardim. Então, é o poder do Senhor que é difícil para a gente, como humanos, entender isso, mas é extraordinário, né, Senhor, porque eu tenho colocado no meu coração, essas são as suas aulas, né, porque o Senhor faz isso em teu trono. O Senhor leva a pessoa para o trono, de repente, o chão se abre e as pessoas vêm. Né? O Senhor já mostrou esse negócio de andar no passado para o Brandon. Ele pulou naquele buraco quando o Senhor apareceu lá no quarto dele e, de repente, ele estava no passado vendo ele. O Kevin também, o Kevin viu uma encruzilhada da vida dele, se ele tivesse ido para a direita, ele viu numa tela ele tendo um tipo de vida, e se ele tivesse virado para a esquerda, ele viu ele tendo outro tipo de vida, o Brandon também viu isso. O Senhor tem esse poder, e é realmente muito maravilhoso poder ouvir o dom que o Senhor tem colocado
no coração do pastor Lucas, um dom de professor e essas coisas que ele fala, né, que eu sei que é difícil para ele, né, explicar coisas difíceis no papel, né, pai? Apesar de ter sido coisas provadas, de tese, etc, etc, né? Essa é uma coisa totalmente diferente quando a gente chegar a ver em nossos próprios olhos, live, as coisas acontecendo, né, pai? Lúcifer enganando um terço dos anjos do céu, que tipo de linguagem ele usou? Para enganar anjos? E não só ele enganou os anjos, depois ele fez com que esses anjos voltassem contra o Senhor, para matar o Senhor. Olha só. A gente vai ver a linguagem que ele usou nos anjos, né, pai? Não foi mentira. Porque mentira os anjos iam ver, né? Os anjos que viam o Senhor. E a gente vai ver essas coisas, a gente vai ver Adão e Eva, a gente vai ver essas coisas, tudo que o pastor Lucas extraordinariamente fala aqui através do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por estar aqui, o Senhor está levando o pastor Lucas nessa viagem, né, pai, que o Senhor deu para ele. Em não sei falar essa palavra. Aprimoramento. Aprimoramento. Eu já cheguei a pensar nisso, que essas aulas são para moldar e para educar, também mas eu estou começando a ver agora que essas aulas vão ser refrescantes para o coração dos seus filhos por toda a eternidade. Né, pai? Aquela alegria de correr para um estádio, né, pai, para ouvir ele, aquela alegria, aquele rejuvenescimento, rejuvenescimento do coração, né, pai? Ver os irmãos tudo sentados num estádio de 100 mil pessoas para ouvir o pastor Lucas com essas coisas tudo acontecendo de visualização. E os irmãos tudo indo, voltando para a casa deles com tremenda alegria, tremendo amor no Senhor. Eu vejo isso acontecendo, o Senhor fazendo isso com os teus filhos por toda a eternidade. Ele fazendo o papel dele, a pastora Nil fazendo o papel dela, o pastor John, o Geraldo, etc. Todos, né, pai? A gente fica longe, muito longe do Senhor, e essas coisas, né? Aquela alegria dos enigmas das coisas que aconteceram no passado. A gente vai ver o que esses malignos, o pastor Lucas estava falando, que caiu na terra. O que eles falavam um com o outro, como que eles bolavam essas coisas. Quanto tempo durou isso, né, pai? Centenas de anos, sabe? Milênios. Obrigado por esses ensinamentos, obrigado por trazer isso para a igreja. Eu acho que o pastor Lucas e também essa igreja não entende por completo a bênção que o Senhor tem feito para nós aqui com a presença do pastor Lucas. Eu acho que hoje a gente não entende, pai. Eu tenho um sentimento assim, a bênção que o Senhor tem feito para nós aqui. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelo teu plano. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelo teu amor completo sobre nós. Outro dia eu estava vendo aqui mesmo que o arcanjo Gabriel falou que o único que lembra a gente que a gente tem que ser perfeito é o maligno, né, porque a gente nunca consegue ser, e cai aquela caída toda. Entretanto, por causa de Jesus, nós somos perfeitos. Eu li hoje, né, pai, eu vi um vídeo que enviaram para mim, pessoa totalmente destruída, porque a pessoa peca e faz errado. E essa pessoa acha que caiu fora do teu favor. Uma mentira enorme, enorme, enorme. Nunca isso acontecer com alguém que te ama. Nunca vai acontecer isso. Ajude-nos a ensinar isso com essa tremenda ensinamento que o pastor Lucas faz, mexendo em todas essas coisas, em todas essas pedrinhas que passam por nós, né? Mas os teus filhos sim andam em amor, sim, eles andam em tua palavra, mas eles andam em entendimento do próprio reino do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoasse, então, continuasse abençoando
a casa do pastor Lucas da UES, a casa da pastora Nilva, do pastor Jones, e de todos os nossos irmãos. E que todos que saíram, logo vão estar de volta, todos eles, né, de um jeito ou de outro. Obrigado pelo teu amor, Pai, obrigado pelo teu carinho, obrigado por estar sempre conosco. Em nome de Jesus, Pai, é só o Senhor que agradecemos por tudo, pela tua bondade, benignidade, piedade sobre nós. O Senhor fez tudo isso por nós. É isso que a gente vai ver, né, Pai? É isso que o Senhor vai mostrar para o pastor Lucas. O que aconteceu antes da fundação da Terra? O que aconteceu, Senhor? O que houve quando era só o Senhor, Deus Pai e o Espírito Santo? Só. O que foi falado, Senhor? O que foi decidido? Né, Pai, a gente vai ver isso, né, os livros, o pastor Lucas vai falar sobre essa sala, a gente vai ver, né, Pai, o Senhor tomando a decisão, eu vou morrer para esses humanos que eu vou criar, eles são meus filhos. A gente vai ouvir tudo isso da sua boca, né, Pai? Nos livros, no céu. Como é lindo. Os irmãos vão derreter na cadeira ouvindo o pastor Lucas falando desses enigmas, Pai. Que não está escrito, aqui não tem lugar nenhum, mas está no céu. Vão derreter na cadeira de amor, Senhor. Amém. Quer saber que o Senhor deu tudo por nós. Amém. A gente não está aqui, mas está tudo no céu. Quando todo mundo vê isso, com nossos próprios olhos, ouvir, Pai, as palavras da tua própria boca, para todo mundo derreter na cadeira e ficar eternamente apaixonado pelo Senhor. Amém. Que o Senhor deu tudo para nós antes de nós existirmos. E depois o Senhor ainda nos criou na alma e deu tudo para nós na alma. Muito obrigado, Senhor. Há muito que agradecer para o Senhor e muito obrigado por ter levantado, irmãos, igual o pastor Lúcio com esse dom. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos ajudasse, fortalecendo nossos anjos de guarda, dar mais velocidade para eles, dar mais poder para eles, para nos proteger nesses finais de tempos. Em nome de Jesus, Pai, toda glória, toda honra para o Senhor somente, para todos sempre e sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amém, pastor João. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus, aleluia. Deus abençoe. Então, irmão, só para concluir, noite. veja só, o que é a justiça própria, por que Deus condena a justiça própria? Porque Satanás invadiu a sala do trono, pelo que eu entendi, por justiça própria. Então ele virou trevas. Porque nós vamos estar diante da sala do trono pela justiça de Jesus, a própria justiça que o próprio Pai estabeleceu para nós. Satanás quis criar uma justiça, ele virou trevas. Então não tem como nós apresentarmos lá na face do Pai, dizer, olha, eu estou aqui porque eu sou o cara bom, eu esforcei tudo, dei toda a minha vida lá e tal, e aqui eu estou aqui. Não, não tem como, gente, não tem. Só pelo esse exemplo que foi contado hoje nessa aula, mesmo que você veja o futuro, porque diz assim, ó, lá, não adianta eu ter profecia, saber todos os mistérios. O que aconteceu? Por que Paulo está fazendo aquela listinha se não tiver o amor? Porque Satanás vai ver que ele quis tudo aquilo e não tinha o amor. Virou o quê? Trevas. E Paulo fala sobre isso, né, pastor Lucas, quando ele diz lá que a obra será provada pelo fogo, né? Que o que for madeira, palha e feno... O que faltou para Satanás? Amor ao Pai, amor a Jesus. Sim. Se você tem amor por uma pessoa, você não vai trair ela, você não vai querer corrompê-la, você não vai querer usurpá-la, criar uma situação egoísta. Jamais o amor vai criar uma situação egoísta. Então, é uma coisa assim que hoje, para nós, eu vejo como exemplo. Então, nós temos que ter o nosso freio. O amor, ele tem que dar um limite para os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. É o nosso muro, que eu chamo de muro, né? Eu sempre gosto de saber onde é o meu muro, onde eu não devo cruzar, né? Tem até um filme chamado Poeira das Estrelas, não sei se você já ouviu falar, que um cara mora numa cidade e tem um muro, e ele quer atravessar o muro. Então, o nosso muro, que nós não podemos atravessar, é o amor. Quer dizer, você não pode invadir a vida da outra pessoa por egoísmo, porque você ama mais a si mesmo e esquece do outro. Então, o que aconteceu com Satanás foi isso.
Porque aí você não tem mais o amor. Você está se voltando para o seu ego. Aí você está criando o seu ego. Né? Então, isso é uma coisa assim séria, que eu estremeço disso, e eu penso até que muitas vezes a gente não leva isso com uma seriedade que deveria haver, porque às vezes nós transitamos nessa, como é que a gente chama, na lei se chama intransigência, né? Você querer escapar, né? Fazer além do que deveria ser. Né? Como se fosse o serviço a si mesmo, né, pastor Lucas? Um serviço a si mesmo. Uma transgressão, né? Transgressão é passar sobre. Trans é sempre cruzar uma linha. Transgressão, transigência, entendeu? Cruzar uma linha. A linha do amor, né? Porque aí não é mais amor. Amor é luz, né? E o contrário da luz é trevas. Então, se você sai fora do amor... Então é isso, porque a nossa carne, ela carregou tudo isso que Satanás elaborou. Ela carrega tudo isso. Então, viver na carne é viver nessa transgressão. Viver no espírito é viver na coisa. E no espírito você já é incorruptível, porque dentro da luz de Deus já não tem essa possibilidade, é só se você viver na carne. Então, por isso que nós precisamos negar a si mesmo, morrer todo dia, para que nós possamos cruzar a linha da carne para o espírito, e não do espírito para a carne. Que aí do espírito para a carne é queda, da carne para o espírito é redenção. É o contrário da queda, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. Vou parar a gravação. Amém, amados. Até a próxima, então.